Aleluia. Ele é o mesmo. Ele trabalha em teu favor, querido. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Boa noite, graça e paz a todos que me ouvem nessa noite, que o Espírito Santo de Deus já se faça presente aqui entre nós, porque nós invocamos a presença dEle, a presença real, a mais importante, a sublime presença do Espírito de Deus, porque Ele é o poderoso, Ele é a nossa realeza, Ele é o Rei, e nós somos os filhos do Rei. E nessa noite, como filhos, invocamos em o nome de Jesus de Nazaré, que nos dá acesso à pessoa de Deus, do Deus vivo. Invocamos também o seu Espírito Santo para nos conduzir, nos revelar, nos dar discernimento espiritual aqui, diante da sua palavra, da sua grandeza e do seu poder. Amém, glória a Deus. Nessa noite, queridos, já queremos dizer que Deus tem uma palavra grandiosa para você. Tem mais uma palavra de revelação. Glória a Jesus. E a graça dele nos basta, queridos. E nessa noite eu tenho uma palavra profunda. Eu quero falar em 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto, capítulo 13, a seguir, aonde Paulo vem discernindo e decifrando o verdadeiro amor para nós. O que é o verdadeiro amor? Porque muitas das vezes, achamos que só porque ouvimos, oramos, porque vamos uma vez ou outra à igreja, ou porque fazemos uma ação ali, outra acolá, achamos que verdadeiramente já sabemos amar, que somos o poço do amor. Mas o poço do amor, a profundidade do amor é Deus. Tem um texto que diz: ó, quão profundas as suas riquezas. Deus é rico em tudo, em verdade, em justiça e amor. A Bíblia diz que Ele está sentado no trono, seu trono é juízo e justiça. Mas, queridos, com quem aprendemos a amar? Com Deus, porque Ele colocou o seu DNA em nós, humanos, outrora criaturas, e depois fizemos uma aliança nos tornando filhos. E o próprio Jesus disse: agora já não chamarei mais vocês somente de servos, a partir do momento que você tem uma aliança comigo.
e começa a buscar minha intimidade e começa a ser um dos meus, já não vou te chamar mais de amigo, e sim, já não vou te chamar, perdão, de servo, mas amigo. Deus, ele quer ser o nosso amigo. Ele quer que tenhamos intimidade com ele. Já falamos muitas vezes isso aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 13, Deus nos ensina o que é o verdadeiro amor. Precisamos nos dar, amar mais. Eu digo precisamos porque todos nós somos seres humanos, imperfeitos, os quais Deus vai aperfeiçoando a natureza, tirando a velha a natureza adâmica, a natureza do velho homem. A cada dia que nos aproximamos e damos um passo para Deus, essa natureza vai ficando lá atrás, no passado. Ele diz que ele perdoa os teus e os meus pecados e que ele lança lá no mar do esquecimento quando verdadeiramente nos arrependemos. Ele diz que dos nossos pecados não se lembrará mais para aquele que se arrepende e quer uma nova vida e uma aliança com Cristo. E em 1 Coríntios, Paulo adverte a sua igreja do verdadeiro amor. Porque, queridos, o que mais tem acontecido de mal, de ruim na nossa humanidade, sabe por quê? Sabe o porquê? É a falta de amor. Porque quem ama é incapaz de fazer mal. Quem ama é incapaz de agredir. Quem ama é incapaz de boicotar o caminho, a caminhada do outro. Quem ama é verdadeiro. E Deus é tudo isso. Por isso o verdadeiro amor vem de Deus. Não sabemos amar como se deve amar. Mas o Espírito de Deus está aqui nessa noite para nos ensinar o que é o verdadeiro amor. E aí em Coríntios 13 ele fala assim, abrindo já um parênteses para dizer que muitas coisas, querido, muitos crimes, muitos acidentes, muitas separações, dissoluções de familiares, de filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, esposo contra esposa. Muitas vezes, querido, é a falta de amor. A Bíblia nos adverte que os dias são maus, que viriam dias que haveria dissensões, seriam dos próprios íntimos, sabe, queridos? Nem é de muito distante, não, daqueles que estão à sua volta. Por quê? Porque às vezes damos brechas, às vezes somos orgulhosos, não queremos abrir mão de nada, queridos, não queremos, sabe? Tudo, em primeiro lugar, vem o eu. Às vezes não queremos abrir mão de nada para satisfazer o outro, para que o outro esteja bem também. Sabe, queridos? Porque convivência, queridos, seja ela qual for o tipo de convivência, o tipo de relacionamento, pai com filhos, pais com filhos, filhos com os pais. Em primeiro lugar tem que estar o respeito e o amor. Assim é também para os esposos e esposas, assim é também para os noivos e noivas, assim é também para as pessoas superiores, sabe, seus chefes, quando você tem um trabalho. Todos nós devemos aprender a respeitar e amar em primeiro lugar. Porque quando o amor genuíno de Deus entra em nossas vidas, a gente acaba espalhando também para os outros. Já ouviu falar de pessoas que quando chega num lugar, todo mundo diz, fulano é leve. Sabe por quê, querido? Porque fulano procura a leveza do amor. Fulano, às vezes, até abre mão de algumas coisas para tornar o ambiente bom. Mas a gente não deve ficar só esperando. Só amo se me amar, só faço um favor se me fizer. A Bíblia diz que não é assim. O próprio Jesus disse, né? Que é para a gente alimentar, dar água a quem tem sede, que tem fome. Por quê, queridos? E fazer o bem. Mesmo aos maus, ele nos ensina a fazer o bem. Porque ele diz, que recompensa tem fazer o bem só com quem nos faz o bem? Aí é muito fácil. Mas aí Jesus diz, eu quero ver fazer o bem a quem te faz o mal. Ah, mas eu vou acabar sendo visto como bobo, como tolo, como a tola. Não, querido. Tolo é aquele que não pega o ensinamento de Deus e bota em prática. Não se preocupe com o retorno, com recompensa de ninguém aqui na terra. Faça sempre o bem, porque eu te digo, a recompensa tua
vai vir do céu, do teu Pai que estás no céu e vê todas as coisas. A tua recompensa vem de lá. Não vem da mão do homem, não. Vem da mão de Deus. Glória a Jesus. E eu quero te dizer nessa noite, queridos e queridas, que não se sinta bobo, não se sinta tolo por estar fazendo a vontade de Deus ou por estar fazendo aquilo que Deus te ensina a fazer. Não, não se sinta. Pelo contrário, sinta-se feliz e alegre por compreender o que o Pai quer de ti. E não se esqueça, a recompensa vai vir em dobro de bênçãos para a tua vida. Diz assim o livro de Coríntios 13, hino ao amor cristão. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se eu não tiver amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como o barulho de um sino. Simplesmente como se fosse um sino lá batendo. Já viu o sino quando está lá na igreja ressoando, batendo, chamando os fiéis? Assim seria. Simplesmente uma voz ao vento, se não tiver amor. Ou seja, seria um barulho vazio, porque o amor nos enche. Nos enche de quê? Enche de paz, enche de graça. Sabe, queridos, nos sustenta, nos alimenta, nos cura. O amor cura. Você sabia que o amor cura? Então, queridos, ele diz que seria apenas um barulho de um sino. Aí ele continua aqui dizendo, no versículo 2 de 1 Coríntios 13, poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas ou os montes do seu lugar. Mas se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Por quê, queridos? Agora vem a receita. Paulo diz que quem ama é paciente e bondoso. Ah, eu amo. Você é paciente e bondoso? Se você não é paciente e bondoso, reflita sobre suas ações, porque talvez você não ame. Quem ama não é ciumento. Você é ciumento? Se você é ciumento, querido, reflita sobre as suas ações nesse dia chamado hoje. Quem ama não é orgulhoso nem vaidoso. Você é orgulhoso? Você é daquele que diz, é como eu quero e acabou? Ou eu não perdoo? Eu não aceito? Comigo é assim? Eu já ouvi muitas pessoas falarem dessa forma, mas eu quero te dizer nessa noite, não é da tua nem da minha forma. É como Deus quer. Sabe, querido, se você realmente quer aprender a amar, tire os ciúmes, tire o orgulho e tire a vaidade também, porque isso pode estar atrapalhando a sua vida. Talvez, querido, nem suas orações estão sendo ouvidas, porque Deus, ele abomina o orgulhoso. Deus abomina o orgulhoso. Então, querido, tira o orgulho. Viva uma vida de paz com Deus. Por que você vai querer brigar com Deus? Porque quando não ouvimos a palavra de Deus, ou então ouvimos, mas não aceitamos, sabe o que é que acontece? Acabamos nos revoltando contra Deus, acabamos sendo rebeldes, porque sabemos o que é certo, mas não fazemos. Isso Deus, ele não quer. Isso Deus, ele não aceita de nós. Então, assim, queridos, quem ama, a Bíblia diz que quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Você é grosseiro com as pessoas? Egoísta, só pensa em você, no seu mundinho? Se for, nessa noite eu tenho uma notícia para te dar. Começa a mudar a tua vida. Começa a pedir direção ao Espírito Santo e começa a pedir a Ele para trabalhar e tirar toda a grosseria e egoísmo da sua vida, porque isso com Deus não vai funcionar. Entenda, queridos. Com Deus o que funciona é o que Ele diz na palavra dEle, não é o que eu acho e o que eu penso. Ainda que eu queira agir da minha forma, Ele me dá a liberdade de agir da forma que eu quiser. Porém, eu vou colher as consequências de tudo que eu pensar, falar e fizer de errado ou contra a natureza divina. Então, eu quero te dizer
que quem é grosseiro e egoísta está fora da lista do amor, porque Deus não suporta os grosseiros e egoístas também. Aí vem aqui, a palavra do Senhor continua. Quem ama não fica irritado, nem guarda mágoas. Oh, queridos. Esse ponto aqui é um dos piores. Quanta gente magoada, sabe? Ressentida. Sabe, queridos, aprenda, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Jesus disse, ser pronto para ouvir, tardio para falar. Pronto para ouvir. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Pronto para ouvir, a Bíblia diz. Tardio para falar, que tem gente que fala muito, acaba aborrecendo as pessoas. E depois ela ainda acha que ela que está certa. Ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Não quer dizer que você nunca vá falar. Tardio para falar. Deixe quem quiser falar, fale o que quiser. Na hora certa, Deus colocará palavras na sua boca. Deixe quem quiser se irar. Na hora certa, Deus vai te mostrar o momento, porque eu sei que também tem um momento de se irar. Mas a Bíblia diz que aquele que vive carrancudo, iracundo, irado, queridos, está na lista do Senhor. Não entrará no reino dos céus. Porque isso faz você ficar doente espiritualmente. Sabe, queridos, quando você guarda mágoa, quem fica doente não é a pessoa que você está guardando mágoa, não. Quem fica doente é você, querido. É você que adoece no espírito, na alma. É você que adoece até no corpo. Sabe, queridos, muitas doenças já são comprovadas cientificamente, que está associada à falta de perdão, está associada a mágoas que você vai guardando ali dentro de você. Quando a gente vai estudar a palavra mágoas, a gente encontra o significado de que são más águas. Entenda, mágoas são más águas, águas ruins paradas ali dentro. Porque quando estamos magoados é como se prendêssemos um sentimento ruim dentro de nós. E Deus nessa noite te diz, tire toda a mágoa, todo o ressentimento. É isso que está te matando, é isso que está te adoecendo, é isso que está fazendo as tuas coisas ficarem emperradas, paradas, sabe, bloqueadas. Essa falta de perdão aí. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada ou quando alguém se dá mal, né? Já viu aquelas pessoas que parece que se alegram quando vê o irmão caído, abatido, sofrendo, né? Pouco para ele. Fez isso, fez aquilo, deixa ele lá, querido. Se ele fez algum mal, quem vai cobrar dele, vai falar com ele é Deus. Não queira tomar o lugar do Senhor. Não queira tomar o lugar de Deus. Se você não puder fazer o bem, ir lá alimentar, levar água, orar por ele, se você não quiser fazer o bem, mal também não faça, para que não volte para você o problema. Entende? É assim que Deus trabalha. Então, quem ama, queridos, não fica satisfeito quando vê o outro fazendo alguma coisa errada, não. Pelo contrário, o coração se entristece quando vê o irmão no apuro. Quem ama, querido, se alegra quando vê alguém fazendo o que é certo. Entende? Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo, um dia acabará. Quando Cristo voltar, isso tudo vai acabar. Existe o conhecimento, mas também terminará. Até o conhecimento que temos na terra é vasto, né? Mas um dia até o conhecimento acabará. Pois os nossos dons de conhecimento que Deus nos dá, né? E as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Até mesmo o que falamos, que pregamos, é imperfeito, queridos. Fazemos o serviço do Senhor, mas não somos perfeitos. Ninguém pode bater no pé e dizer, eu prego perfeitamente, eu sou perfeito. Ninguém é, queridos. Mas quando vier o que é perfeito, 1 Coríntios 13:10, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Perfeito é Cristo. Perfeito é o nosso Deus. E Cristo virá. Quando eu era criança, agora já estou no 11, no versículo 11 do capítulo 13 de Coríntios. Quando eu era criança,
falava como criança, sentia como criança. Isso Paulo nos dizendo. Mas agora, e pensava como criança. Eu falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Eu era criança, né? Óbvio. Mas agora que sou adulta ou adulto, parei de agir como criança. Em outras palavras, queridos, isso tudo é uma criancice, é uma falta de amadurecimento nosso ou nossa. Vamos pedir a Deus amadurecimento espiritual para agirmos como tais, dignos da confiança de Deus, dignos de nos apresentarmos diante de Deus através do nome de Jesus. Vamos pedir a Ele amadurecimento. Vamos deixar as meninices que têm emperrado as nossas vidas aqui na terra e vamos deixar as meninices de lado, querido, porque Cristo está voltando para que essas meninices não nos prive da graça, não nos prive de ver o nosso Deus naquele grande dia. Porque isso pode acontecer. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, porque estamos aqui ainda nessa carne. Somos carne e osso, então ainda estamos vendo aqui na terra uma imagem perfeita, no espelho embaçado. Mas depois veremos face a face, vai chegar o dia. Agora meu conhecimento é imperfeito, sou humana, ser humano, você é ser humano. Mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecida ou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas. Grave bem essa noite para terminar. 1 Coríntios 13:13. Portanto, agora existem essas três coisas. A fé, que sem ela não podemos agradar a Deus. A esperança, que é o que nos move, nos deixa de pé. E o amor. Porém, a maior delas, ou seja, entre a fé, a esperança e o amor, o maior delas é o amor, ou o maior deles é o amor. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Já quero orar nessa noite por essa palavra, agradecer ao nosso Deus que está sempre nos advertindo, exortando, ensinando, protegendo, nos guardando. Já quero agradecer esse Deus, soberano Deus, maravilhoso Pai, nessa noite, Senhor. Juntamente com o teu povo que me ouve, já quero agradecer por essa palavra e pelos teus ensinamentos, Pai, porque eu aprendo a cada dia contigo e com o teu Espírito Santo também. Pai, flui em nós, através do teu Espírito, a tua vontade, Pai. Planta a tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra ti. Planta, Senhor, a tua palavra em nossos corações para não pendermos para a direita nem para a esquerda, para não sairmos do caminho da verdade e da vida que é Jesus Cristo. Nos protege nessa noite, nos guarda, Pai, e entre esses três, a fé, a esperança e o amor, precisamos dos três, coloca os três, mas o amor venha superabundar no meu coração para com os meus irmãos, familiares e todo o povo que o Senhor deixa chegar até a mim, mas também superabunda nessa noite. Abunda, Senhor, o amor no coração desse que me ouve. Tira, Senhor, toda a frieza espiritual. Tira toda a mágoa, todo o ressentimento. Lança por terra, através do poderoso nome e sangue de Jesus, tudo, Senhor, que esteja em nossos corações escondidos, cravados, que não louva o teu nome. Limpa-nos, purifica-nos com a tua palavra e com a presença do teu Espírito Santo. Já quero te agradecer nessa noite, que através dessa palavra tu fale no profundo do coração de pessoas que me ouvem, que talvez estejam aí perguntando o porquê de tantas coisas, mas talvez não perdoou, talvez ainda esteja precisando ser sarado no espírito, na alma, para que também possa ser sarado no corpo. Que nessa noite o teu Espírito Santo de cura, de libertação, venha passar sobre nós, nos curando, nos libertando de mágoas, ressentimentos do passado, de traumas, tudo aquilo que vem atrapalhar o nosso relacionamento humano contigo, que é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Vem tirar de nós, através da pessoa de Jesus Cristo e do teu Espírito Santo que nos convence de todas as coisas. É o que nós pedimos, já te agradecendo. Agradecemos ao Senhor, fica conosco, nos reveste 70 vezes 7 com as tuas poderosas mãos, com a sombra da destra da tua mão direita, Senhor, fica conosco. Aos teus anjos dá ordens ao nosso respeito para nos guardar. Livra-nos de todo o mal, Senhor. De todo ataque, todo dardo inflamado, toda seta maligna caia por terra em nome de Jesus e que estejamos debaixo da tua graça, do teu amor, do teu abundante amor que deu teu filho unigênito por nós. Nos ensina a amar como verdadeiramente tu queres, em nome de Jesus.
Amém. E graças a Deus. Queridos, já quero agradecer. Se amanhã for da vontade de Deus, voltaremos com mais uma palavra de meditação em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que assim seja. Que Deus em Cristo lhes dê uma boa noite de sono e façam repousar grandiosamente. Em nome de Jesus Cristo. Posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem do sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. A sua glória, Israel, e por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais,